Oi pessoal, estamos juntos aqui para mais um vídeo do canal Lilian Santos Psy. Algum tempo atrás eu li uma frase do Dalai Lama que eu gostei muito, né? Todas são muito boas, mas essa em especial me fez guardar e para um dia a gente conversar sobre. E essa semana alguns clientes trouxeram lá suas dificuldades, mas um dos atendimentos que eu fiz no dia de hoje me chamou bastante atenção porque tem tudo a ver com ela. Então eu vou ler e a gente conversa um pouquinho, apesar de por si só a frase ser suficiente e clara para o nosso entendimento, tá? O período de maior ganha em conhecimento, em experiência, é o período mais difícil da vida de alguém. Como eu disse, a frase do Dalai Lama. E justamente isso que me chamou a atenção, como eu falei, num atendimento hoje com um cliente. Ele também é profissional liberal, também trabalha, né? Também depende, vamos dizer assim, dos clientes dele para ter o trabalho, para desenvolver a atividade dele. Quando ele resolveu retomar, porque ele tinha dado um tempo lá na profissão, e ele resolveu retomar para essa mesma área de formação, foi bem interessante, por quê? Porque logo de cara a coisa começou a funcionar e ele já começou a dar aulas e tinha vários alunos e tal. Nossa, e ele ficou extremamente empolgado, muito animado. Lógico, né? Quando as coisas estão dando certo, é muito raro a gente parar para pensar, parar para refletir, né? Por que isso está acontecendo comigo, né? Ou reclamar. A gente só tá lá feliz da vida. A maioria de nós não lembra nem de agradecer esse período bom que está acontecendo. E aí foi bem interessante, porque as coisas deram uma invertida, alguns alunos pararam, né, com as aulas, e aí ele se viu assim, de repente, tendo lá que tentar entender o que está acontecendo, né, por que isso está acontecendo. E aí ele foi lá fazer as reflexões dele, nós até trabalhamos isso, como eu falei, né, na sessão, foi bem interessante, a visão dele, bem clara em relação às situações, ele conseguiu mesmo, vamos dizer assim, ter uma visão bem global. E aí uma das coisas que ele disse foi isso, né, eu não sei se foi para eu aprender alguma coisa, porque eu parei para pensar e realmente eu poderia ter agido assim, 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 diferente, e aí talvez não tivesse acontecido. E é mais ou menos isso que acontece conosco mesmo, né? Tanto é que a gente brinca, quando a gente vai fazer um atendimento da psicologia, não se pergunta para o cliente, e aí, tudo bem, né? Que é uma corriqueira, é comum, né, se fazer essa pergunta. Porque se tivesse tudo bem, na minha profissão, no meu caso em particular, assim como dos médicos também, né? A pessoa não estaria lá. Porque se ela está nos procurando é porque alguma coisa não está muito bem. No nosso caso, da psi, geralmente a pessoa está com alguma angústia, algum conflito e está tentando entender o que está acontecendo. Mas vamos aí, vamos pensar nessa fase de maior dificuldade, né? Porque justamente é o que acontece, quando algo não está indo bem, quando a gente está tendo dificuldades, quando, sei lá, o dinheiro não está fluindo, quando, né, os clientes estão indo embora, quando a gente está desempregado, tem alguém doente na família, quando a gente está doente, eu sei lá quantas outras situações, uma separação, né, uma doença grave, às vezes até uma morte, acontece na nossa vida, isso nos afeta. Lembrando que a gente já falou sobre isso lá atrás, que afetar na psicologia, o sinônimo não é amor, ele é assim, algo que nos causa algum tipo de sentimentos que afeta o nosso emocional. E pode ser bom ou pode ser ruim, tá? Então, assim, mas de qualquer forma, quando um período menos bacana, né, ou um período ruim da nossa vida, perdão, tá acontecendo, realmente aquilo tá nos afetando e a gente quer se livrar logo disso, a não ser que seja masoquista, mas quer realmente deixar de sofrer. E é onde a gente para tentar olhar para aquela situação, entender o que está acontecendo. Muitas vezes vai se buscar, né, um trabalho com um profissional da área, porque sozinho às vezes eu não estou conseguindo compreender muito bem ou está me abalando demais.
E aí, conforme a gente vai, né, clarificando aquela situação, não que ela vá mudar imediatamente, mas assim, o nosso sofrimento, a nossa angústia tende a diminuir e ao mesmo tempo a gente vai começando a ter um conhecimento, um autoconhecimento maior do que está acontecendo, e com isso a experiência nos traz esse ganho. É principalmente com os chamados erros que a gente vai lá na frente conseguir acertar. Eu dei até um exemplo essa semana para uma cliente utilizando como metáfora as provas de matemática e de português, porque, né, quase sempre são as duas disciplinas que a turma mais enrosca, né? Então, assim, no primeiro momento a gente erra realmente na hora dos exercícios. Por isso que até que os professores passam tanto exercício, em vez de já dar direto à prova. Para a gente poder, nesse exercitar, no errar, de olhar para o erro, entender onde é que foi, o que ainda não compreendi, o que ainda entrou na cabeça, a gente ir nesse treino fortalecendo o nosso estudo, a nossa mente, clareando a informação, para aí sim conseguir depois vir os acertos no caso da prova, né, das questões das disciplinas escolares, e na vida justamente assim, é fantástico a gente perceber essa situação, quanto muitas vezes se repete, modifica um pouco os personagens, mas a trama é a mesma. Então, eu sempre digo isso para os meus clientes, justamente enquanto você não solucionar algum problema, alguma situação mal resolvida, ela vai se repetir em geral, com pessoas diferentes, mas num contexto muito semelhante. Para quê? Para que você pare para olhar para aquilo, entenda por que é que até hoje não deu certo, por que essa repetição, e com isso você ganha conhecimento quando consegue, pela experiência, solucionar. Dizem que as pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros e as sábias aprendem com os erros dos outros. Como, em geral, o ser humano olha mais para o seu umbigo do que para o outro com um olhar de aprendizado, a gente olha muito para o outro com um olhar de crítica, sem saber o quanto que ela é projetiva. Eu estou olhando no outro que eu tenho dentro de mim, né? Mas quando eu consigo filtrar esse olhar, ter realmente uma visão mais clara da pessoa, como ela é, e consigo perceber as situações em que ela passa e como ela lida com elas, e aprendo com isso, nesse momento a gente está se tornando sábio. Então, fica aqui a minha dica, que a gente consiga ter a sabedoria do aprendizado no olhar descompromissado com o outro, tá bom? Beijos e até a próxima.